Oi gente, muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bom, o tema hoje é um tema que eu tenho vivido na pele nos últimos tempos e eu sei que muita gente tá vendo e muita gente fica sem saber o que fazer, muita gente fica sem saber como vai agir, como vai reagir às situações. E eu queria que juntos nesse vídeo a gente possa se ajudar, a gente possa compartilhar como cada um tem vivido enquanto está no tempo de espera, enquanto está no deserto, enquanto está no período de preparação entre a realização de algo que Deus te prometeu lá atrás. E eu queria trazer uma base bíblica que Deus tem usado muito na minha vida nos últimos dias, uma referência bíblica. Eu fiz um jejum recente, enfim, buscando mais do Senhor. Numa outra oportunidade eu vou trazer aqui como foi essa experiência de um jejum de 3 dias. Mas o fato é que Deus começou a me falar, me mostrar inúmeros versículos bíblicos que falam sobre ser forte, sobre ser corajoso, sobre não ter medo, sobre confiar que o Senhor está comigo, sobre confiar de que a batalha é dele, de que a vitória é ele quem dá. E com base, nessa palavra eu queria ler com vocês um Salmo 27:14, que diz: esperem no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. É difícil, né, esperar. Ninguém gosta de esperar. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de esperar. Eu sou muito pontual, eu gosto de chegar sempre no horário para resolver as minhas coisas, aonde eu preciso ir, o compromisso que eu tenho marcado. E aí, se a gente chega e tem fila e tem espera, eu particularmente tenho uma dificuldade. Às vezes se eu marco alguma coisa com alguém, essa pessoa demora, eu fico ali sofrendo um pouquinho. Imagina quando a sua vida, ou alguma área da sua vida, está numa sala de espera, está num deserto. Porque não é só a sala de espera, é um lugar onde você tem poucos recursos, é um lugar onde você tem poucas oportunidades, é um lugar onde você tem poucas pessoas, é um lugar onde muitas vezes os problemas se amplificam, as suas necessidades se amplificam, mas você precisa crer que esse é um momento de preparação. Esse é um momento em que o Senhor está te moldando, e que o Senhor está te treinando, e que o Senhor está te aperfeiçoando para viver algo muito maior lá na frente. Esse tempo, né, eu costumo dizer que além dele ser de espera, além dele ser deserto, mas é um tempo também de aprendizado. A gente aprende muito nessa fase, a gente aprende muito sobre nós mesmos, a gente aprende muito sobre questões que a gente achava que a gente sabia, mas que quando a gente entra nesse período de amadurecimento, a gente entende que precisamos aprender muito mais. É um tempo de cura. Muitas vezes esse tempo de espera, como eu disse que é um tempo de preparação, às vezes é um tempo de curar, às vezes você saiu de um relacionamento que te feriu tanto e que você se fechou, e esse período de espera até a pessoa certa, você está sendo curado, você está sendo restaurado, você está sendo liberto, você está mudando a sua mente, mudando a sua forma de enxergar as coisas, tirando a sua perspectiva e colocando a perspectiva do Senhor diante dessa situação. É um tempo de oração. Esse é um tempo em que a gente mais tem que dedicar a nossa vida ao Senhor. É onde a gente mais tem que buscar a direção do Senhor. É onde a gente tem que mais buscar ouvir a voz do Senhor. Todo tempo de deserto, todo tempo de espera é um tempo de dependência. É um tempo onde as coisas não estão na nossa mão, não é na nossa força, a promessa não é nossa. Eu não vou conseguir realizar ela com a força do meu braço. É na dependência do Senhor, é na dependência daquele que prometeu, é na dependência daquele que falou que ia fazer. Então não adianta a gente pegar aqui a palavra que o Senhor nos deu e falar, bom, beleza, vou traçar aqui meu plano, minha estratégia. Não. Busque no Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu mude? O que eu preciso fazer para estar pronta, para estar preparada, para poder chegar até a realização do que o Senhor me falou? Esse tempo também é um tempo de mudanças. Mudanças, como eu falei, às vezes de mentalidade, às vezes de comportamento, às vezes de posicionamento. Às vezes você sempre fez de uma forma, você sempre agiu dessa mesma forma. E quando você chega no deserto, essa forma não funciona mais. Isso é o Senhor te mostrando que é um tempo de mudança,
que é um tempo de buscar a opção, a possibilidade, a direção que o Senhor tem para você. E não o que você acha que é o que você tem que fazer. É tempo de mudar o seu pensamento, o seu comportamento, o seu temperamento. Às vezes você sempre foi uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito impulsiva, e será que não é o Senhor te falando? Calma, domínio próprio. Busque em mim a mudança que você precisa gerar em você, para que você esteja pronto para viver o que eu tenho preparado para você. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu estou nessa espera em várias áreas da minha vida. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu nunca estive tão próxima do Senhor. Eu nunca estive tão dependente do Senhor. Eu nunca estive tão entregue ao Senhor. E isso não tem preço. Não olhe para a sua sala de espera. Não olhe para o seu deserto como fim, como um momento de desespero, de nada acontece, tá tudo dando errado, tá tudo travado, tá tudo bloqueado, minha vida parou, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo acontecendo e eu tô aqui. Mas olhe como uma oportunidade de viver você e Deus, momentos únicos, momentos que você nunca viveu. Esse é o momento de entrega, esse é o momento de busca, esse é o momento em que o Senhor vai falar com você. É o momento que você vai se sentir só muitas vezes, mas Ele vai estar com você. E não tem melhor companhia, e não tem melhor pessoa para passar por esse período com você do que Jesus, do que o Senhor. Lá em Gênesis, vamos entender uma história para a gente tirar algumas lições. Em Gênesis 18, Deus ele faz uma promessa para Abraão. Acho que aqui todo mundo conhece a história de Abraão. Ele tinha uma promessa de que a sua esposa geraria um filho, que era o filho que o Senhor daria para eles, e esse filho seria o filho da promessa que Deus tem para eles, e através desse filho e de Abraão, ele seria, pai de uma grande multidão. Mas, o que acontece? Abraão já era um homem idoso, Sara já era, a esposa dele já era uma mulher idosa, que nem tinha mais estrutura física para gerar um filho. E a gente pensa muitas vezes na nossa vida, Às vezes a gente tem alguns direcionamentos, às vezes a gente tem algumas palavras do Senhor e a gente fala, nossa, mas eu não consigo imaginar como que o Senhor vai fazer isso. Eu não consigo ver como que o Senhor vai fazer isso, como que Ele vai mudar essa situação. Como que eu vou alcançar isso que o Senhor está me falando? É impossível. Às vezes Deus te deu uma palavra sobre um ministério, às vezes Deus te deu uma palavra sobre um relacionamento, às vezes Deus te deu uma palavra sobre gerar filhos, como era o caso de Abraão e Sara. Às vezes Deus te deu uma palavra sobre um trabalho, sobre uma profissão, sobre algo que Ele quer que você faça. Só que você olha para as suas capacidades, você olha para as suas limitações, você olha para o seu conhecimento e você fala, é impossível. Como? Como que eu vou ser o que Deus está falando que eu vou ser? Como que eu vou fazer o que Deus está falando que eu vou fazer? Como que eu vou conquistar o que Deus está falando que eu vou conquistar? Mas a promessa é dele, gente. O Senhor, Ele promete, o Senhor, Ele cumpre. Só esteja disponível, esteja entregue, esteja aberto, aberta para viver o que o Senhor tem para sua vida. O que acontece é que muitas vezes a gente entra num desespero porque a gente vê que não está acontecendo, porque a gente vê que não tem saída e a gente não consegue fazer uma outra coisa e a gente fica perdido e a gente começa a tentar agir com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento, com o nosso próprio achismo. A gente começa a achar que está demorando demais, que não vai mais acontecer, que Deus esqueceu da gente e aí a gente começa a colocar os pés pelas mãos. Isso aconteceu também com Sara. A gente precisa trazer esse exemplo para a gente ver que é humano. A gente ter medo é humano. A gente achar que está demorando é humano. A gente achar que não vai chegar. E Sara, o que que ela fez? Depois de 25 anos, Deus ele cumpriu a promessa dele. Mas antes, Sara ela deu uma ajudinha para Deus. Ela achando que não conseguiria gerar, ela vendo que a promessa estava demorando para se cumprir, ela entregou a sua serva para Abraão para que ela pudesse gerar um filho. E ela achava que era isso, ela achava que estava fazendo certo, que estava ajudando no cumprimento da promessa. E aí, gerado Ismael,
que foi concebido por Agar, que era sua serva, mas esse não era o filho da promessa. O filho da promessa que ia prover era o Senhor. Deus, ele não erra, gente. Deus, ele não se engana. Deus, ele não volta atrás. Deus, ele é um Deus perfeito. O que ele te falou, se dispõe. A gente precisa estar entregue a ele. E ele vai fazer. Confia. Toda promessa passa pelo teste do tempo. É preciso confiar. É preciso se entregar. Não fique tentando ajudar Deus. Nós não somos nada. Deus, ele é tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tudo pode, ele tudo faz. Ele é o Deus do impossível. Creia que ele fará o que ele tem de promessa na sua vida. E aí eu queria trazer aqui 4 pontos de reflexão para a gente aplicar no nosso dia a dia. Eu tenho buscado isso diariamente, enquanto eu espero a concretização de tantas coisas que o Senhor tem me falado, de tantas coisas que o Senhor já me prometeu lá atrás, desde quando eu era uma adolescente. E eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está preparando. Então a primeira coisa é: coloque os seus olhos no Senhor. Foque os seus olhos em Deus. Foque no que Ele falou. Traga à memória o que Ele te falou. Não foque no tempo. Não foque na secura do deserto. Não foque na falta de acontecimentos enquanto você está no deserto. Olhe para o Senhor. Olhe para quem te falou. Olhe para quem te prometeu. Porque nele está o seu socorro. Nele está a solução. Nele está a saída. Não tire os olhos dele. Segunda coisa, não se compare. Muitas vezes a gente vai ver as pessoas vivendo, as pessoas conquistando milagres, as pessoas testemunhando que Deus falou, que Deus cumpriu, que Deus prometeu, está acontecendo. Não se compare. Cada um tem um tempo, cada um tem uma promessa, cada um tem uma história. O Senhor, ele trabalha individualmente, ele me ama individualmente, com os meus erros e os meus acertos. Ele tem planos exclusivos para mim, assim como ele te ama, assim como ele te conhece, e assim como ele tem planos exclusivos para você. Então, não olhe ao redor. Nossa, parece que está todo mundo vivendo as promessas menos eu, parece que Deus está abençoando todo mundo menos eu. Não, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem a sua preparação, cada um tem o seu prazo para poder estar pronto, e Deus te conhece individualmente. Terceiro, se prepare para a promessa. Às vezes a gente recebe uma promessa, um direcionamento de Deus, e a gente só fica ali, tá, uma hora vai chegar, e não. Às vezes você precisa se preparar para isso. Às vezes você precisa se moldar para isso. E quem te molda é o Senhor. Então, busque nele, busque no Senhor. Deus, o que eu preciso mudar? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, qual caminho o Senhor quer que eu pegue? Deus, qual direção o Senhor quer que eu vá? Para que eu possa estar pronto para o Senhor me entregar a promessa. Às vezes a gente simplesmente quer viver, mas a gente não quer se entregar. A gente não quer se doar, a gente não quer estar rendido aos pés do Senhor. Então peça direcionamento para Ele. Senhor, o que eu preciso? Senhor, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me mostra, me mostra, me mostra. Fala comigo. E Ele vai te dar o direcionamento. Ele vai te moldar. Ele vai te preparar para que você receba a promessa. E quarto, não queira ajudar a Deus. Não faça nada por conta própria que possa atrapalhar a realização dos sonhos, dos planos, da promessa de Deus para sua vida. Às vezes você pode querer fazer algo que você acha que vai te ajudar a chegar mais perto do objetivo, mas às vezes isso só vai te afastar do objetivo. Confia no Senhor. Às vezes você olha para a situação e tá tudo tão bagunçado, tá tudo tão embaralhado que você fala, não tem saída para isso aqui não, eu vou ter que começar a arrumar eu mesma. Mas confia. Ainda que você não enxergue, o trabalhar de Deus, ele é perfeito. Ainda que você não entenda, o trabalhar de Deus é perfeito. Não é a nossa compreensão. Deus, ele trabalha e ele faz. E a gente não precisa estar entendendo, a gente precisa estar confiando. A gente precisa estar entregue nas mãos daquele que não perde o controle de nada. Então, se você está nesse tempo de espera, se você está no deserto, se você está achando que nada está acontecendo, se você está passando crises na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, creia que há um plano quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor totalmente,
se renda, se entregue, busque a Ele constantemente. Ele vai falar com você, Ele vai te dar direções, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te moldar para te preparar para viver sonhos incríveis. A palavra nos diz que a vontade do Senhor para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade do Senhor muitas vezes não é a nossa vontade, mas creia que a dele é muito melhor que a nossa. Então confia, entrega e saiba que o Senhor cuida de você, que o Senhor cuida dos planos que Ele tem para você e que o Senhor é fiel para fazer e ainda faz infinitamente mais do que você possa pensar, imaginar, planejar, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus, Ele é perfeito. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilha com alguém que está passando por um momento de deserto de espera, assim como eu e como você, e que nós possamos juntos, em breve, testemunhar o que o Senhor realizou nas nossas vidas. Um beijo e até a próxima.